Então, nessa terça-feira, dia 20 de junho, teremos o início da investigação da CPMI e o primeiro a depor vai ser o militar da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, aquele que operou as blitz, né, no dia 30 de outubro, durante a votação do segundo turno, que atrapalhou muitos eleitores a chegar ao seu local de votação. Bem, a oposição vai querer julgar uma narrativa, quer dizer, o governo vai querer julgar uma narrativa de que isso aí foi uma ação do ministro da Justiça, né, na época do governo Bolsonaro, que era para atrapalhar o eleitor do Lula. Mas essa é uma versão que talvez vai ser desmascarada na CPMI nesta terça-feira. Até porque existe um material muito vasto já adiantado aqui na própria CCI e eu acredito que a oposição já deve estar bem municiada, né, para abordar esse tema, que não é uma questão de defesa, né? Eu acho que a posição da bancada de oposição, né, não deve ser de defesa, de defender o depoente Silvinei Vasquez. A intenção é apertar ele na parede, porque a situação dele ficou muito complicada depois que aconteceu essas blitz no Nordeste, principalmente no Nordeste, mas foi no Brasil inteiro, principalmente no Nordeste. Vamos entender e aí vocês vão caminhar comigo. Antes de mais nada, quero dizer para você que essa é a CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, número 37. Já tem 36 vídeos aí para trás, viu, gente? E se vocês quiserem me acompanhar, me siga no meu perfil no Facebook, João Paulo Guimarães. É no Facebook que as coisas estão acontecendo, gente. Não pensa que o YouTube tá bom, mas ali é muito limitada a liberdade de expressão. Aqui vocês podem ter certeza, o Facebook hoje ainda é, né, um farol para a nossa democracia, para a nossa liberdade de expressão. Então, tá aí, apoie com qualquer valor, tá? A nossa chave Pix está aí, jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor, gente. A gente está aí na luta com vocês e isso aí vai ajudar muito, porque lá no YouTube a gente não está conseguindo ganhar nada. Até porque a gente tem nossos canais todos já desmonetizados. Então vamos lá, vamos conhecer direitinho o que vai acontecer na terça-feira agora. E você não pode perder, tá? É um clássico. Vamos ver. Essas parlamentares, então. Biagi, outro espaço de embate entre governo e oposição, entre o campo progressista e o campo conservador, é a CPMI dos atos democráticos do dia 8 de janeiro. Ontem a gente discutia qual seria a ordem dos depoimentos, né, que foram aí aprovados pela CPMI e os primeiros nomes foram então divulgados. Quem vai participar e estreando nessas oitivas é o ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. O que esperar desse depoimento e quem mais deve ser ouvido aí pelos próximos dias? Olha aí, Ítalo, Silvinei Vasquez vai ser ouvido na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, aqui no plenário 2 do Senado Federal, e já era esperado que começasse por ele. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI, disse que ia começar a fazer a investigação do dia 8 de janeiro lá no dia 30 de outubro de 2022, quando a PRF fez blitzes, principalmente no Nordeste, para impedir a chegada de eleitores do presidente Lula aos colégios eleitorais. A expectativa é que Silvinei venha responder sobre essa ação da PRF. A gente lembra, eu estava lá na frente do TSE, houve uma conversa na época entre Silvinei Vasquez e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, sobre essa situação. A bola está na marca do pênalti. A bola está na marca do pênalti, hein? Vai ser um clássico amanhã. E agora, gente, você viu o comentarista falando que essas blitz foram para impedir o eleitor do Lula a chegar nas sessões eleitorais. Aí eu pergunto para você, como é que a blitz vai fazer esse critério de impedir eleitor de um candidato a votar? Será que ele fica lá, seus documentos, por favor, em quem você vai votar? Você vai votar no Lula? Então você
vai ser multado, vai ser guinchado. Você vai votar em quem? No Bolsonaro? Ah, não, então você pode ir. Aí chega o outro, você vai votar em quem? Você vai votar no Lula? Então seus documentos, deixa eu ver. Não, ó, tá com o pneu murcho, vai ficar aqui encostado, vai continuar não. Aí você, vai votar em quem? No Bolsonaro? Ah, pode ir. Gente, isso não tem lógica. Essa é a narrativa que a esquerda utilizou para justificar essas blitz, tá certo? Até porque ela aconteceu em massa no Nordeste. E no Nordeste foi onde o Lula foi mais beneficiado. Foi lá que ele ganhou. Então, se fosse para atrapalhar o Lula teria perdido no Nordeste, tá certo? Então, isso aí foi para diminuir a presença do eleitor na urna? Foi. Lógico, se você faz uma blitz, você diminui a presença das pessoas na urna, tá certo? Mas o Lula teve muita votação, então como é que explica isso lá? Ah, ei, será que foi a digital do mesário que aumentou aquela votação? Fica essa dúvida, né? E aí a CPMI vai investigar isso. E eu já tenho até subsídios para mandar para eles, e vocês já sabem muito bem do que nós estamos falando. Vamos ver aqui? A eleição presidencial mais apertada desde a redemocratização trouxe dados reveladores sobre o voto do brasileiro. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e dados importantes do segundo turno. 1. Lula ganhou em 13 estados e Bolsonaro em 14. A Bolsonaro venceu em todos os estados do Sul e Centro-Oeste, em 3 dos 4 estados do Sudeste e no restante do Norte. Bolsonaro avançou em todos os estados. Em relação ao primeiro turno, Bolsonaro cresceu em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Ele ampliou a vantagem que tinha em relação a Lula nas unidades da federação, onde já tinha vencido no primeiro turno. Lula perdeu votos em 4 estados: Amazonas, Roraima, Amapá e Acre. O que sabemos é que no segundo turno, Bolsonaro recebeu 7,1 milhões de votos a mais e Lula 3,1 milhões. O petista tinha vencido o primeiro turno com uma vantagem de 6,2 milhões de votos, que caiu para cerca de 2,1 milhões de votos em 30 de outubro. Bolsonaro virou em 248 cidades e Lula em nenhuma. Bolsonaro conseguiu ampliar sua votação em 248 cidades, onde Lula havia sido o primeiro colocado no primeiro turno. Em Minas Gerais, a virada aconteceu em 66 cidades. Quando você está num processo eleitoral que você vê pela televisão que tem uma blitz que está impedindo a circulação das pessoas, muitas pessoas por antecedência desistem de circular e desistem de votar, enfim. Para terminar, um dado inédito na história do país. A abstenção no segundo turno foi menor do que no primeiro. A abstenção também foi a menor registrada em um segundo turno desde 2006. Ainda está sendo avaliado o impacto das centenas de abordagens a ônibus realizadas no último domingo pela Polícia Rodoviária Federal. A região Nordeste foi a mais afetada, com quase 300 abordagens. De acordo com os dados disponíveis, o número de abordagens foi 108% superior ao registrado no dia 2 de outubro, primeiro turno da votação. Então, essa questão que está aí levantada, agora é hora de vocês usar um pouquinho dos fosfatos, né, dos seus neurônios. Como assim? Se você faz blitz em massa no Nordeste, coisa fora do normal, fora do comum, nunca aconteceu, em dia de eleição, para atrapalhar o eleitor de votar, a jornalista mesmo falou, olha, tem blitz. Ah, eu não estou com o meu carro em dia, tá toda aí, eu não vou lá votar, depois eu justifico. Realmente, diminui muito a presença do eleitor nas urnas. Mas, na hora que abriu as urnas, foi a menor votação da história do segundo turno. Quer dizer, foi a menor abstenção da história das urnas eletrônicas, desde a época da redemocratização. Nunca aconteceu isso. No segundo turno, sempre a abstenção foi maior do que no primeiro. Porque no segundo turno você não vota para deputado, não vota para estadual, federal, não vota para senador, muitas vezes não vota para governador em alguns estados. Então, geralmente, costuma ser bem menor, né? Quer dizer, bem maior a abstenção no segundo turno. Mas foi bem menor, foi recorde, né? E o Nordeste teve o menor índice de abstenção com relação aos demais estados. Aí eu pergunto, o que você acha que aconteceu? E aquela quantidade de blitz desestimula o pessoal a ir a votar e dá essa vantagem enorme, quer dizer, e a abstenção cai drasticamente? Alguém votou lá na urna,
né, no lugar desses que não foram votar? Eis a pergunta. E aí entra a questão da digital do mesário. Por isso que é importante essa CPMI acontecer a partir do dia 30 de outubro. Entendeu? Porque a bola está na marca do pênalti. Se aquela bancada da oposição não for fraldinha, eles vão dar conta do recado. Então, continue vendo. E Alexandre de Moraes ordenou na hora o fim dessas blitzes, e aí tudo correu normalmente na tarde daquele dia. Mas a CPMI quer entender se isso, os atos do dia 8 de janeiro, começaram realmente lá no segundo turno das eleições de 2022. No fim da tarde de domingo, Moraes minimizou o impacto da ação da PRF no comparecimento dos eleitores às urnas. Que ontem o ministro Luiz Roberto Barroso ele se reuniu com lideranças ligadas à campanha do candidato do Partido dos Trabalhadores e também advogados que foram ao Supremo Tribunal Federal justamente defender a obrigatoriedade desse transporte público em todo o país para a população, que eles afirmam que houve uma grande abstenção porque muitas pessoas não teriam ali o dinheiro necessário para se deslocar até o local dessa votação. Mas Barroso entendeu que mesmo diante de todo esse cenário, a obrigatoriedade não é respaldada em lei e que também não existe, como eu disse, um recurso ali orçamentário destinado para isso, e agora fica valendo fica facultado, né, às prefeituras e concessionárias oferecer esse serviço no dia 30 de outubro. O poder público, em comum acordo com a Justiça Eleitoral e sem nenhuma distinção entre eleitores e sem a veiculação de propaganda partidária ou eleitoral, poderá, 1. Criar linhas especiais para as regiões mais distantes dos locais de votação. 2. Valer-se de veículos públicos disponíveis ou requisitar veículos adaptados para o transporte coletivo, como ônibus escolares. Os entes federados, direta ou indiretamente por suas concessionárias ou permissionárias, que venham a empregar disponibilidade orçamentárias para o custeio de transporte público coletivo de passageiros no dia das eleições, inclusive em locais de difícil acesso, não estarão desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal, especialmente no que se refere às metas de resultados fiscais, criação ou expansão de despesas e concessão de subsídios. Resolução TSE autorizativa de custeio de política pública de interesse eleitoral. Então, eu quero chamar a atenção para vocês para esse fato. Você viu aquela reunião com o Barroso, que era o presidente do TSE, né, em 2022? Quem foi lá pedir essas movimentações de ônibus gratuito, né, foi a campanha do Lula, não foi a campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Quem pediu para fazer esse negócio de transporte gratuito no dia 30 de outubro foi a turma do Lula. Você viu lá o Flávio Dino, o advogado Lula lá, o Caicai, né, o Reginaldo Lopes do PT de Minas Gerais, né, aquela menina lá, o da rede lá, o Randolph, né? Quer dizer, foi a campanha do Lula que inventou esse negócio. Era interesse do Lula ter esses movimentos de ônibus gratuito, né? Gratuito. E outra coisa, quem implantou isso foi o TSE. Você viu o Alexandre de Moraes falando, né? Que ele é que implantou esse sistema gratuito. Vamos ver. Na quinta-feira, quem vai ser ouvido é George Washington. Eleitores começaram a publicar vídeos nas redes sociais assim que a votação começou. Eram denúncias de abordagens supostamente irregulares da Polícia Rodoviária Federal na região nordeste do país. Alexandre de Moraes ordenou que o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, prestasse esclarecimentos. O diretor-geral foi pessoalmente ao TSE, no encontro fechado. Todos sabem o respeito que tenho pelas polícias, por todas as polícias. Tive a oportunidade de, como ministro da Justiça, comandar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, como secretário de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Técnico-Científica. O diretor da Polícia Rodoviária Federal editou uma ordem de serviço, que todos viram,
dizendo que, no que não fosse conflitante com a decisão, as operações com base no Código de Trânsito Brasileiro seriam realizadas. As operações realizadas, e foram inúmeras operações realizadas, foram, segundo o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que veio até o Tribunal Superior Eleitoral há poucos momentos explicar exatamente essa questão e vai documentar depois, foram realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, um ônibus com um pneu careca, um ônibus com o farol quebrado, sem condições de rodar, era abordado e era feita a autuação. O prejuízo que causou aos eleitores, eventualmente, foi o atraso. O atraso durante aquela inspeção. Tivemos um segundo problema em relação ao transporte gratuito, o metrô de Belo Horizonte, e, logicamente, não haverá nada de adiamento do término da votação. A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema, porque não há necessidade de superlativizar essa questão. Então você viu que o Alexandre de Moraes tentou limpar a barra do Silvinei Vasquez. Como seja, assim, olha, ele é meu protegido, ele fez a coisa certa. Eu sentei com ele agiu certo. Então, quer dizer, não vem dizer que isso aí é coisa do Alexandre, do Anderson Torres, que o Anderson Torres não tem nada a ver com isso. Quem inventou esse negócio de ônibus gratuito foi a campanha do Lula, para cima do Barroso, do TSE. E quem acatou isso, quer dizer, para cima do STF, do Barroso. E quem acabou implementando isso foi o Alexandre de Moraes, do TSE. E quem limpou a barra desse militar aí da Polícia Rodoviária Federal foi o Alexandre de Moraes. Ou seja, esse imbróglio todo aconteceu por causa da campanha do Lula. Isso não tem nada a ver com o Bolsonaro, tá entendendo? Então, por que isso foi feito? Qual que era o interesse da campanha do Lula que tivesse esse negócio de ônibus gratuito? Né? E por que o Alexandre de Moraes tentando limpar a barra desse militar que fez essas blitz? E outra coisa, você viu ele falando que o metrô de Belo Horizonte ia oferecer transporte gratuito e no dia deu pau, entendeu? Ou seja, Minas Gerais, que era um lugar onde Zema, que fecha com o Bolsonaro, teve uma votação muito grande, ganhou no primeiro turno, né? E no segundo turno, o que era para ser gratuito acabou dando problema e os eleitores de Belo Horizonte acabaram não podendo ir votar por causa desse problema do metrô. Então, aí Minas deu voto diferente, entendeu? Isso aí diminuiu. E quem que votou no lugar dessas pessoas que não foram votar? Então tem essa questão também, né, que é para ser levantada. Vamos ver. Vasquez recebeu como programado, sem nenhum problema, porque não há necessidade de superlativizar essa questão. E o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, recebeu aposentadoria voluntária um dia depois de deixar o cargo. No início da semana, ele havia sido exonerado da função. O ex-diretor-geral da PRF tem direito à aposentadoria aos 47 anos. Vasquez vai continuar recebendo o salário integral fora da função. O Ministério Público Federal pediu a instauração de um inquérito para investigar o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Acompanhe com Nani Cox. O inquérito solicitado pelo Ministério Público Federal deve investigar se os bloqueios realizados pela PRF no dia da votação respeitaram a legislação e não atrapalharam o livre exercício do direito do voto. Se for provado que houve algum tipo de prejuízo, pode ficar caracterizado o crime de prevaricação e violência política previstos no Código Penal.
O Ministério Público Federal considera que, conforme amplamente divulgado pela mídia, as blitzes praticadas pela PRF no dia da votação não atenderam determinação do Tribunal Superior Eleitoral e teriam sido orientadas a partir de um ofício assinado por Vasques. Esse inquérito é uma resposta à representação apresentada na terça-feira por subprocuradores gerais da República que integram as câmaras criminal e do controle externo da atividade policial e sistema prisional. De acordo com o grupo, as ações no domingo de eleição constituem uma clara e manifesta tentativa de impedir a presença do eleitor da região Nordeste às sessões eleitorais. O grupo ainda considera que a PRF não adotou as medidas adequadas para impedir as condutas que ilegalmente impedem o fluxo de pessoas e o transporte de bens, causando prejuízos a toda a sociedade. Sobre o chefe da corporação, os subprocuradores dizem que os fatos amplamente divulgados indicam má conduta na gestão, desvio de finalidade visando interferir no processo eleitoral e condutas que apontam fortes indícios na prática de crimes. Houve relatos de que isso teria acontecido, pelo menos alguns relatos isolados de que pessoas que ficaram presas no trânsito por causa dessas operações e não conseguiram votar. O Ministério Público Federal pede a abertura de inquérito contra um homem, uma pessoa, o diretor de nome Silvinei Vasques, e não investigação com relação à corporação, à Polícia Rodoviária Federal. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que é réu num processo por suposto uso indevido do cargo, foi exonerado. Silvinei também é investigado pela Polícia Federal por fiscalizações feitas pela PRF em rodovias no dia do segundo turno das eleições. Para este advogado especializado em direito eleitoral, um dos crimes que podem ser identificados é o de abuso de autoridade. Se houve abuso de poder, se houve crime eleitoral, se houve descumprimento de ordem judicial e aplicar as sanções aos responsáveis. Em nota, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública considerou gravíssima a atuação da PRF, principalmente em municípios dos estados do Norte e Nordeste. O Fórum cobrou uma apuração rápida para esclarecer esses fatos. Hoje, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou o substituto de Silvinei. Dino garantiu que as investigações em relação ao ex-diretor-geral da PRF vão continuar. É claro que elas terão seguimento nos termos da lei. Como eu disse, o diretor da Polícia Rodoviária Federal esteve aqui, explicou as suas razões, disse que não houve nenhuma intenção de descumprimento da determinação do Tribunal Superior Eleitoral, que foram operações realizadas e vistorias com base no Código de Trânsito Brasileiro, e que vai documentar que, no máximo, essas inspeções duravam 15 a 20 minutos, no máximo. O corregedor da Polícia Rodoviária Federal, Wendel Benevides, escondeu da Controladoria Geral da União 23 denúncias envolvendo o ex-diretor-geral Silvinei Vasques. Pelo sistema hierárquico da Polícia Rodoviária Federal, este corregedor, agora ex-corregedor, Wendel Benevides Matos, deveria ter comunicado à Controladoria Geral da União sobre 23 denúncias envolvendo o então diretor-geral da PRF, Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Mas ele não fez isso, portanto, escondendo estas denúncias. A nova direção da Polícia Rodoviária Federal decidiu por exonerar este servidor, Wendel Benevides Matos, do cargo de corregedor, portanto, da Polícia Rodoviária Federal. E ele foi exonerado, então, já na direção que precedeu Silvinei Vasques, que a gente lembra, foi envolvido, se envolveu, na verdade, no caso de blitzes que foram realizadas no segundo turno das eleições, principalmente em regiões do Nordeste. Isso foi muito criticado porque atrapalhou, dificultou muito que eleitores votassem, então isso foi configurado como uma ação política. Em relação ao Wendel, este ex-corregedor, a denúncia, o que se diz sobre ele é que ele não usou de forma isonômica as ferramentas de correição da corregedoria. E esse Wendel, esse corregedor, ele não foi demitido na época do governo Bolsonaro, não. Ele foi demitido agora, depois, já 2 meses depois, 3 meses depois, já no governo do Lula.
quem estava protegendo o Sidney Vasquez, o Silvinei Vasquez, era esse corregedor, que não estava deixando que as denúncias dele fossem adiante, fossem apuradas. Entendeu? Quer dizer, que os casos das blitz fossem apurados. Ou seja, caiu o Silvinei Vasquez, caiu o corregedor que estava protegendo ele, e o único que protegeu ele falou claramente que ele estava fazendo a coisa certa. Quem? Alexandre de Moraes. Tá certo? Por quê? Por causa, em virtude dos problemas que deram nos ônibus gratuitos. E aí, muitos ônibus gratuitos que estavam com os pneu careca, acabaram tendo um problema na hora de ir. Entendeu? Então, tudo isso aí veio da base de campanha do Lula. E aí, meu filho, se tiver gente com um pouquinho de neurônio lá na oposição, vai jogar lenha na fogueira. A bola está na marca do pênalti. É só chutar. Então, tá aí essa minha contribuição para hoje. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, o estado de espírito, nas Alterosas, daqui para vocês. E olha, tá aí meu pix, jpnoticias@gmail.com. Essa é a CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. A gente aqui apura. Vocês aí comentam, né? Compartilham e, se puder, apoiam, tá certo? Com qualquer valor. Senão, eu não consigo ir avante, tá certo? Sem vocês eu não ando. E sem mim, não sei se essa CPMI vai longe. Espero que isso chegue neles. Porque, olha, está fazendo tudo para o que a gente fala aqui não circular nas redes sociais. Então, vocês têm que compartilhar muito. Recortar, fazer download, publicar isso em outros canais, entendeu? Duplicar, fazem o que vocês quiserem. Tá? Eu autorizo, mas não deixa de mandar um pix, não. Tá bom? Qualquer coisinha. Um abraço, fiquem com Deus.